Então, eu vou explicar a reprodução ampliada, eu vou fazer em vídeo, porque eu acho que fica melhor do que eu mostrar no tablet, porque eu consigo apontar aonde eu quero mostrar. Então, só que para isso você tem que ter entendido a reprodução simples, porque ela é um pouco mais básica, ela vem um pouco antes. Então, eu coloquei aqui só um resuminho do que você vai precisar pra gente poder fazer o esquema. Então, primeiro tem que lembrar que o departamento 1, ele é o que faz os bens de produção. Então, ele que vai fazer as máquinas, ele que vai gerar energia, essas coisas é no D1. E o D2 é o que faz os bens de consumo. Então, ele que vai fazer os alimentos, as roupas, essas coisas. Outra coisa que tem que lembrar é do processo de produção, que eu não sei se você vai lembrar do W, porque o W ele veio depois. Então, aqui no processo de produção, a gente tem... Acho que não vai ficar desse. Aqui a gente tem o C, que é o capital constante, o V, que é o capital variável, e o M, que era a mais-valia. E a mais-valia era a diferença do valor do trabalho e a diferença da força do trabalho. Nesse caso aqui, o valor do trabalho é 70 e o da força de trabalho é 80. Então, a mais-valia aqui vai ser 10. Aqui o W, ele é o valor da produção. Então, ele é o que você gerou. Então, no final do processo, você vai ter esse número aqui, esse 110. Esse 110 é o W, que é o valor do que você gerou. Então, se você fez uma mesa, esse 110 é o valor da mesa. Então, ele que é o W. E esse 110, ele é composto pelo C, pelo V e o M. Então, esse W aqui, esse 110, vai ser o 30 do C, mais 70 do V, mais o 10 do M. Então, esse é o W, que é o valor da produção. Então, acho que é isso. Agora a gente pode vir pra cá. A reprodução ampliada, a diferença dela da reprodução simples, é que na reprodução simples, a sua produção é estática, então ela não vai aumentar. Então, o que você produz só para suprir a sociedade e você não vai fazer nada além. Aqui você vai ter acumulação. Então, a mais-valia, antes, a nossa mais-valia era só para consumo. Lembra que todo o M, ele ia pro D2, ele ia para os bens de consumo. Porque os capitalistas eles gastavam todo o salário deles em alimentos e roupas. Então, isso tudo ia pro D2. Só que agora, a mais-valia deles vai ser dividida. Agora, a mais-valia também vai ser direcionada pro acréscimo de consumo. Então, eles não vão só consumir o mesmo nível de padrão, o mesmo padrão que eles tinham de consumo. Agora, eles vão consumir mais. E, além disso, eles também vão ter um acréscimo do capital constante e o acréscimo do V, que é o capital variável. Porque eles vão expandir a produção. Então, eles não vão só manter o mesmo nível de produção, a mesma fábrica. Eles vão aumentar as instalações e contratar mais gente, que é aqui o acréscimo de C e o acréscimo de V. E aí, esse consumo aqui é aquele consumo que a gente estava contando antes. Só que agora ele virou tudo isso. Então, agora aqui a gente vai dividir aqui no D1 e no D2, igual a gente tinha feito na reprodução simples. Então, a gente vai fazer a oferta e a demanda de cada um desses setores. No D1, a oferta vai ser o valor da produção, do 1. Então, vai ser o W, só que ele vai ser tudo com 1. Então, aqui vai ser o W1, que vai ser o C1, mais o V1, mais... E agora aqui seria o M1. Mas aqui, na verdade, agora a gente vai fazer tudo isso daqui, só que com 1. Então, seria o M1, que vai ser o MC1, MΔC1, MAC1 e MAV1. E tudo isso daqui, essa mais-valia que tá aqui, é o que na reprodução simples era o nosso M. Então, isso aqui é a mesma equação da reprodução simples, a oferta. Ela continua sendo a produção. Só que agora a produção a gente só quebrou ela um pouco mais. Então, ficou assim. A demanda do D1, lembra que o D1 ele faz as máquinas, ele faz os bens de produção. Então, a demanda do D1 vai ser o C1 e o C2, igual na reprodução simples. Mas agora, lembra que eles vão expandir a produção. Então, você também vai contar o acréscimo do C1 e o acréscimo do C2. Então, aqui vai entrar, além do C1, vai entrar o acréscimo de C1
E aqui vai entrar o C2 e o acréscimo do C2. Porque eles não vão só... Se você pegar aqui, esse C1 e esse C2 é o que você tinha na reprodução simples. Que é o que você precisava só para repor o capital e não aumentar a produção. Mas agora você está aumentando, então você tem que contar também esse acréscimo de capital. Agora, eu vou fazer o D2 e depois a gente faz o equilíbrio para ver no que a gente vai chegar. Porque o equilíbrio dos dois vai dar a mesma coisa, só que você interpreta cada um de um jeito. Então, no D2, a oferta vai ser a mesma coisa do D1, só que agora é tudo com 2. Então, é a mesma coisa, mas agora o índice é 2. E aqui de novo. Esse aqui era o M1 da simples e esse daqui seria a mesma coisa que o M2. Só que agora a gente quebrou ele em várias partes e agora você vai ter uma parte que vai ser redirecionada e não vai ser tudo consumo. Agora ele expandiu um pouco. Então, e a demanda do D2, não sei, você lembra que na reprodução simples, a demanda era a renda das pessoas. Porque a renda do trabalhador e a renda do capitalista vai ser toda gasta em consumo, em bens de consumo. Porque na reprodução simples, se você gastasse em capital, se você gastasse sua renda no D1, então você estava expandindo a produção e não só repondo capital. E aqui a gente já separou a parte da renda do capitalista que vai virar expansão. Então aqui a gente vai pôr tudo o que sobrou daqui. É como se a gente pegasse tanto o W1 e o W2 e tirasse essa demanda aqui. O que sobrar é a renda das pessoas, que elas vão poder gastar em bens de consumo. Então vai ser aqui vai ser um monte de coisa. Então ele vai ser o V1, que é a renda dos trabalhadores do setor 1. Você vai ter o MC1, que é o consumo dos capitalistas do setor 1. Aqui você vai ter o M delta C1, que ele é o acréscimo de consumo dos capitalistas do setor 1. E aqui você também tem o acréscimo do capital variável do 1, que é o quanto os trabalhadores do setor 1 vão ganhar. Eles vão trabalhar, além do V1, agora eles vão ganhar mais. E é esse valor que é o quanto eles vão ganhar mais. E toda essa renda aqui, isso aqui é só você pensar que é a renda das pessoas que estão envolvidas no setor 1. Então, isso daqui é como se fosse a renda do D1. Das pessoas que estão envolvidas, então tanto do capitalista quanto do trabalhador. Isso aqui é a renda deles. Aí agora, além disso, aqui não é só o setor 1, porque tem gente trabalhando tanto no setor 1 quanto no setor 2. Então isso também, a gente vai ter que colocar tudo isso só que do setor 2 também. Então isso vai ficar... E vai ficar assim. Então, isso daqui é a renda do setor 2. Que é o que eles vão gastar em bens de consumo. Então, é a parte da sua renda que você vai usar para comprar roupa, para comprar alimento, essas coisas. Então, tudo isso daqui vai ser gasto em renda e em alimento. Então, agora, se a gente pegar e a gente for igualar a oferta e a demanda, então, pra gente ver o que a gente precisa para que isso esteja em equilíbrio. Porque, apesar de você ter acumulação de capital, o que o Marx vai tentar fazer, ele vai tentar ver qual que é a condição que precisa ter para que esse modelo aconteça, para que o quanto você investir vai ter mercado. Tipo, para você saber que se você está aumentando a produção, você saber que vai ter um aumento de consumo igual. Então, é isso que ele quer calcular. O que você precisa ter para que esse aumento esse investimento em produção tenha um aumento de demanda de mesma proporção. Então, o que ele vai fazer? A gente vai igualar a oferta e a demanda. Aqui eu não vou escrever de novo, eu vou só cortar o que está igual em cima e o que está embaixo, porque é como se a gente tivesse igualado eles e a gente só vai cortando. Então, se a gente for ver aqui no D1, bem, esse W aqui eu coloquei, ele é mais só pra gente saber de onde que veio as coisas. Mas ele não vai entrar aqui na equação final. Então aqui a gente vai ter o C1, ele vai sumir, o MAC1 vai sumir, e vai sobrar aqui C2 e MAC2. E aqui em cima vai sobrar o V1, MC1, MΔC1 e MAV1. Então, o que isso significa? Aqui, então, a gente vai chegar aqui... Deixa eu ver.
Eu vou escrever... Vou fazer aqui. Então, a equação que a gente chega é... Então, é isso aqui que a gente vai chegar. Que o C2, que é o capital variável, o capital constante do 2, do setor 2, mais o acréscimo do capital constante no setor 2 tem que ser igual o salário dos trabalhadores do setor 1, mais o consumo dos capitalistas do setor 1, o acréscimo de consumo dos capitalistas do setor 1 e o acréscimo do salário das pessoas do setor 1. Então, agora vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. E a gente vai ver que vai chegar na mesma equação. Então aqui, deixa eu ver, dá pra cortar. Tudo que tem 1 aqui vai ficar, porque aqui é a oferta do 2. Então aqui a gente consegue cortar o V2, MC2, M delta C2 e MAV2. Então aqui a gente vai chegar na mesma coisa, vai sobrar o C2 e o MAC2, que vai ser igual a isso aqui. Então, o que isso quer dizer? Se a gente for pegar um setor, por exemplo, vamos fazer igual eu fiz ontem com as empresas. Então, vamos supor que aqui o D1 ele faz máquinas e o D2 faz batata. Então, isso quer dizer que esse valor aqui, isso aqui, ele tá sobrando. Esse valor aqui tá sobrando. Ele não foi consumido dentro do próprio setor. O que eu tava falando para eles é que você pode pensar que é como assim, você tem... vamos supor que você tem uma caixa de bombom e você abriu ela. E você vai passar ela... e você tem que dividir com seus irmãos. Antes de você dar para seus irmãos, você abre, pega os que você gosta e depois você dá para eles. Então, o que você vai fazer aqui é basicamente isso. Você vai abrir aqui na oferta, você vê que você tem esse C1 e esse MAC1 é o bombom que você gosta. E ele tá lá na caixa, a oferta é a caixa. Então, você vai pegar da caixa e você vai tirar aquilo que você vai usar. Que é isso aqui, que é o que você gosta, é a sua demanda. Então, você anula. Porque antes de você mandar, isso aqui tá tudo em máquina. Então, antes de você mandar suas máquinas pro mercado, você já pega as que você vai usar para repor. Só que nesse caso, além de repor, você também vai pegar as que você vai usar para acrescentar a sua produção. Então, antes de você mandar isso daqui pro mercado, quando você mandar, só vai sobrar esses termos aqui que estão em vermelho. Porque isso daqui você usou dentro da sua própria produção. Isso é consumido dentro do próprio setor 1. E a mesma coisa vai acontecer no setor 2. Você também vai ter uma parte da demanda que você vai consumir dentro do próprio setor. Então, é isso aqui. É o que eu risquei aqui embaixo. Isso que tá igual é aquilo que você produziu e você mesmo vai consumir. Então, é aquilo o cara que pega a batata, com o salário dele, ele vai comprar a batata que ele mesmo colheu. Então, isso aqui acaba saindo. É o você consome antes de mandar pro mercado. O que você consome dentro do próprio setor. Então, isso daqui vai sumir. E o que sobra é isso daqui, né? De oferta. Você sobra, nesse caso aqui, deixa eu fazer em azul. No caso de cima aqui, de oferta, você tem sobrando... Não, calma, é o contrário. Em cima sobra o V1, MC1... Então, isso é a oferta que está sobrando no D1, em máquinas. Só que agora, se a gente for ver o D2, ele também tem uma oferta sobrando. A oferta que sobra do D2 é o C2 e o MAC2. Só que lembra que isso aqui tem que estar em equilíbrio, então não pode sobrar. Então, essa oferta que está sobrando no D1 em máquina... Porque lembra que isso daqui é só valor. Lembra do exemplo que eu dei ontem com os valores do DM de linha e a gente fez cálculo lá com o valor. Então lembra que isso daqui são valores. Isso aqui não tá em salário. Isso é valor, é dinheiro. Então, esse valor que você tem sobrando aqui em máquina, ele não pode sobrar.
E esse valor que você tem aqui sobrando em batata também não pode sobrar. Então, isso aqui que está sobrando em máquina tem que ser igual, essa quantidade de máquina tem que ser o que o setor 2 demanda em máquina. Porque senão vai sobrar. Porque isso está em máquina. O setor 2 ele demanda máquinas. Isso é quanto ele vai demandar de máquina, que é o que está sobrando. Porque tem que ficar em equilíbrio, tem que zerar. E aqui é a mesma coisa. No setor 2, você vê que sobrou isso aqui de batata. E não pode sobrar. Então, o setor 1 precisa demandar isso de batata. Então, o que você vai ver é que isso aqui tem que ser igual a isso. E a gente chega nessa equação aqui. Para que a gente esteja no equilíbrio e não sobre nada, não sobre nem oferta nem demanda no mercado, isso aqui tem que ser verdade. Porque o C2 e o MaC2, que é o quanto sobrou de batata aqui, ele é ao mesmo tempo a demanda por máquina e a oferta de batata. Enquanto isso, essa parte aqui, que é o V1, MC1, M delta C1 e o MaV1, tem que ser igual à oferta de máquina e ao mesmo tempo a demanda por batata. Porque tem que zerar. Então a gente chega nessa equação. E o que o Marx vai falar, o Marx e o Suzy vão falar, eles vão criticar, é que isso é muito improvável de acontecer.